Bem-vindo ao canal? E por que o filme do Solomon Kane não fez sucesso? Há muitos heróis no gênero de espada e feitiçaria e alguns deles acabam subestimados. Como exemplo, todos conhecem Conan o Bárbaro e as suas aventuras pelo mundo, mas o mesmo autor do Conan, Robert E. Howard, também criou um outro herói que nunca foi tão popular quanto mereceria ser. Sim, é claro, estou falando do solitário e sempre vestido de preto, o Solomon Kane. Mas, antes de continuar, eu lembro que eu preciso levar em consideração as informações do YouTube, e quase 90% das visualizações desse canal são de não inscritos. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o conteúdo é do seu interesse. Se inscreva e deixe um like para que o canal tenha ainda alguma chance de continuar existindo. E assim, você vai ter mais desse conteúdo que te interessa, como desse vídeo. Esse é um personagem mais sutil, e os leitores gostavam de conhecer as suas aventuras em sua missão de combate ao mal, vagando pela vastidão do mundo, da Europa e da África. Solomon está mais para um anti-herói, pelo menos depois de ter lutado e matado por razões erradas. Foi só em 2009 que o filme dele foi lançado, com um orçamento decente, em torno de 40 milhões de dólares, e o filme explorou situações que Howard não havia escrito, mas a bilheteria acabou sendo desapontadora, apesar de todo esforço, e o filme não atingiu o grande público. E esse drama carregado de ultraviolência e com esse icônico personagem acabou esquecido. Solomon Kane é um conto de redenção no mundo de caos e de escuridão. Na cena de abertura, vemos o Solomon liderando a sua tripulação em direção aos otomanos. A época é ao redor do século XVI, e quando vemos o Solomon, percebemos que ele não está para brincadeiras, já que nós o vemos fatiando hordas de inimigos. Ele guia os seus comandados até a sala do trono, mas tem alguma coisa de errado com essa sala. Mas Kane não se importa com nada e para no meio dessa sala. Então surge uma criatura que veio de lugar nenhum e captura alguns dos seus homens. Mas Solomon não se deixa levar e segue em frente. E ele descobre uma sala cheia de ouro e de outras riquezas. A porta se fecha atrás dele e Kane ouve os gritos dos seus homens. Um poderoso demônio surge que diz que é um matador de demônios. Ele mostra que a vida do Solomon, repleta de pecados, enclausurou sua alma e que ele está condenado ao inferno. E Kane prefere se jogar pela janela abaixo, caindo no mar. Mas o demônio diz que vai caçar o Solomon. O filme dá um salto no tempo e mostra Kane perturbado pelos eventos daquela noite. Tanto é que ele havia renunciado à sua vida de violência. Ele encontrou abrigo numa igreja pacífica depois de doar toda a sua riqueza. Mas esse dia é diferente, já que o padre pede que ele vá embora. Ele acha que a jornada de redenção do Kane deve ser feita por conta própria. Então, o Solomon, perdido, começa a vagar pela imensidão das terras selvagens. No caminho, ele encontra uma família que lhe oferece abrigo em sua viagem, mas ele prefere recusar. Eles avisam o Solomon que é perigoso andar sozinho por aquela região, e Kane decide continuar seguindo a pé. Mas, no final das contas, eles estavam certos e logo Kane é assaltado por 3 ladrões. Ele fala que não tem a intenção de lutar, mas as suas filosofias pacifistas caem em ouvidos surdos. Os ladrões logo o nocateiam, deixando Kane para morrer. Solomon acorda na carroça da família e eles haviam cuidado dele. Essa é uma família de puritanos e a sua jovem filha, a Meredith, faz o possível para cuidar do Kane. Quando Kane fica saudável de novo, ele acompanha a família em sua jornada. Eles são o pai, a mãe e os seus 2 filhos. Solomon admite o seu passado de violência e de pecados, mas a família parece que o perdoa. E Solomon permite revelar o seu lado humano de novo. Mas a sua vida pacífica não vai muito longe. Logo, eles encontram um vilarejo queimado. Uma bruxa malvada, em forma de menina, marca Meredith. E logo, depois, eles são atacados pelas forças do vilão Malakai, um feiticeiro, e seu comandante é totalmente selvagem, e ele mata os pais e o irmão de Meredith.
Enquanto morria, o pai de Meredith fez Solomon prometer que salvaria a filha dele. Kane deveria abandonar os seus votos de não violência para conseguir cumprir a sua promessa. Em sua jornada, Solomon passa por uma igreja abandonada e com um padre alienado. O padre fala para ele sobre Malachi e como ele dominava toda aquela região. Ele transformava os mais fracos em escravos e os mais fortes em seus soldados. Não havia escapatória do seu controle mental e da sua influência estava só aumentando. O padre tenta usar Solomon como alimento dos canibais que ele prendia embaixo da igreja, mas o Kane consegue escapar. Depois, ele encontra os mesmos ladrões que o tinham assaltado antes, mas dessa vez ele acaba com os vilões em segundos. Um dos ladrões diz para Solomon que Meredith está morta e assim a sua chance de redenção acaba. Solomon encontra uma taverna e começa a beber para se esquecer, mas um dos seus antigos comandados o reconhece e oferece toda a sua força de resistência para o Solomon comandar contra o Malachi. Kane se recusa porque ele não vê mais propósito na vida, mas na manhã seguinte, Kane é pego em uma armadilha pelo mascarado carniceiro e é crucificado ao lado de mais alguns líderes da resistência. Mas quando Kane desistia, ele vê Meredith sendo levada presa em uma carroça. Isso lhe dá novas forças e ele se liberta. Então, ele luta contra os homens de Malachi e é ajudado por seus antigos comandados. Eles decidem invadir o castelo de Malachi e Solomon percebe que é o mesmo castelo que ele havia crescido. Ele era o segundo filho, tinha um irmão e o pai de Solomon queria que ele desistisse da igreja. Solomon se recusou e, numa discussão, o irmão dele caiu num precipício. Assim, o Solomon acha que o seu irmão estava morto. Solomon encontra uma passagem secreta e liberta prisioneiros, incluindo o seu pai, que revela que o mascarado carniceiro é o irmão mais velho de Kane. Então, tudo leva à batalha final entre Malachi e Kane na sala do trono do castelo, e ele liberta Meredith. O feiticeiro, malvado, manda o irmão dele para acabar com Solomon, mas Kane acaba vencendo a batalha. Solomon consegue atingir Malachi e o feiticeiro atravessa um portal para outro mundo. Meredith lamenta a morte do Kane, mas acontece que ele acaba acordando, já que as suas boas ações tinham finalmente redimido a sua alma, e desse dia em diante, Solomon Kane iria vagar pela terra, combatendo todas as forças do mal. O Solomon Kane pode não ter a mesma base de seguidores leais que o Conan tem, mas fiquei impressionado com a qualidade do filme e com a adaptação, que mantém a essência do personagem enquanto cria a sua própria história. Acho que muitos leitores do Robert E. Howard devem ter ficado surpresos com esse filme. Grande parte disso deve ser por causa do roteirista Ramsey Campbell, que é um premiado autor de histórias de fantasia, e ele não desapontou. De acordo com a narrativa, o Solomon Kane se transformou durante o filme em busca de redenção, e é um pouco diferente do personagem frio que conhecemos dos contos originais. O diretor M.J. Bassett manteve o ambiente sombrio e os visuais foram impressionantes. Você tem cenas de paisagens cobertas com neve, ruínas caindo aos pedaços e, no geral, a paleta de cores parece contribuir para o clima sombrio também. Os efeitos especiais também foram bons e tudo parece ser real por aqui. O roteiro foi sério o tempo todo e não perdemos tempo com piadinhas desnecessárias e que nada acrescentam. Os personagens são bem estabelecidos e o elenco pareceu ser bem escolhido, como a família de Meredith e como eles formam o seu laço com o Solomon Kane, por exemplo. James Purefoy ficou perfeito, desde o seu sotaque até os seus trejeitos que dão vida ao personagem e que parece ter saído direto das páginas para o filme, e isso é uma façanha. Também temos diálogos perfeitos que fazem o personagem parecer ainda mais legal. A violência também não foi deixada de lado e desde a cena de abertura até o seu final, tivemos diversas cenas de lutas com espadas. O roteiro foi meio previsível, mas, mesmo assim, tivemos algumas boas viradas. Acho que Solomon Kane é um bom filme, com muito drama e ação, e pode ser assistido por todos que gostam de histórias de fantasia e de aventura. Infelizmente, não teve sequências, mas, sem dúvida, merecia ganhar algumas continuações. Mas por que esse filme
não recebeu atenção do público e nem foi um sucesso? Foi por falta de qualidade ou por causa das suas falhas? Claro que não. Ele teve as suas cenas ridículas e absurdas, mas não foi por causa disso. Um dos motivos é que ele quase não foi promovido nem divulgado, então não se criou quase nenhum hype sobre ele. Além disso, o filme foi lançado nos Estados Unidos anos depois do que foi lançado na Europa. Muitos acham que esse filme deveria ser comparado ao Conan the Barbarian de 1982. Esse tipo de comparação não ajuda muito, mas faltou um grande astro, assim como foi Schwarzenegger para o Conan. Algumas escolhas também não foram boas, e o vilão do filme, o Malakai, só é visto nos últimos minutos do filme. Mas esses problemas não fazem desse um filme ruim. Pelo contrário, ele se saiu muito bem em deixar o seu legado, mesmo perdendo alguns pontos em sua popularidade. Mas esse herói esquecido merecia muito mais e é uma pena que tenha fracassado nas bilheterias. Mas houve a intenção de fazer o Solomon Kane 2, a sua sequência. Devido à sua baixa bilheteria, esse projeto nunca saiu do papel, e esse continua sendo o único filme desse personagem. Atualmente, há rumores de que uma série de TV pode ser produzida. A história iria pular a sua origem e iria direto para as aventuras. O elenco deveria ser perfeito e precisaríamos do ator ideal para interpretar o Solomon Kane. Mas podemos estar esperando demais e já vimos inúmeros projetos como esse serem cancelados. Então era isso, tudo sobre o filme do Solomon Kane. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.